A Associação de Pilotos na bronca com a FIA, fartos de toda a situação, e a treta contra a Sauber. Vamos falar sobre tudo isso agora. Cards na Instant Gaming, novembro também bombando, várias promoções bem legais, tem o novo Flight Simulator, a atualização do Flight Simulator. Geralmente quem gosta de corrida também gosta, né, de aviação, de caminhão, de trator, é uma coisa muito doida. E o Flight Simulator é o principal que você vai encontrar no mercado da aviação. Então entre aí também pelo link na descrição. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Temos mais treta pré-GP Las Vegas, né, Fórmula 1, os bastidores da Fórmula 1 estão bem animados, aquilo que é normal, acontece todo ano, como tenho falado para vocês, não há nada de absurdo, de fora da caixinha no que temos visto. A Associação de Pilotos expressou forte insatisfação com a gestão da FIA sob a liderança de Mohammed Ben Sulayem, culminando em uma carta aberta após o GP do Brasil. George Russell, que é o diretor da GPDA, manifestou frustração com a falta de resposta da FIA às preocupações dos pilotos, destacando problemas como multas pelos palavrões, falta de transparência financeira e comunicação inadequada, além também da saída repentina do diretor de corrida e a substituição, falando que os pilotos não foram consultados, informados sobre toda essa mudança, que é muito séria, é algo que impacta diretamente o esporte dentro das pistas. Nós temos dois pontos a serem avaliados aqui. O primeiro é o lado dos pilotos, que sim, os pilotos têm direito de saber o que está acontecendo e eu acredito que as críticas são muito válidas. Você ficar multando os caras porque ele xingou no rádio, porque falou alguma coisa ali na entrevista, ficar com essas multinhas que ninguém sabe para onde vai esse dinheiro, é algo que deve sim ser transparente. Esse dinheiro está indo para questões beneficentes? Esse dinheiro está indo para o bolso do presidente da FIA? Está indo para onde esse dinheiro? Eu acredito que o questionamento em relação a isso é extremamente válido e os pilotos têm sim direito de saber. E também a questão de você fazer mudanças grandes sem consultar os pilotos ou sem pelo menos avisá-los também é algo preocupante. O diretor de prova tem um contato direto com os pilotos, é ele quem define várias coisas, tem reuniões com os pilotos, então você fazer essa substituição sem avisar os pilotos fica um pouco estranho. E os pilotos são a estrela do show. O outro lado que eu quero colocar aqui é o seguinte: por mais que os pilotos sejam estrelas do show, eles não são também, como podemos dizer, donos do show. Os pilotos não podem se portar como estrelinhas pop que se o camarim não tiver do jeito que ele quer, ele vai dar chilique. A FIA tem autoridade e competência para tomar determinadas decisões sem passar pelo crivo dos pilotos. Então, existe um outro lado. Eu acredito que você pode fazer tudo de uma forma mais cordial, porque assim todo mundo sai satisfeito. A FIA pode fazer a mudança e falar, gente, devido a tal e tal situação, nós mudamos o diretor de equipe, que será fulano de tal e tudo mais. Estamos buscando os melhores resultados em termos de aplicação das regras, etc, etc. E por isso foi feita essa alteração. E a FIA poderia ser transparente sobre toda a questão financeira, sobre tudo aquilo que ela está buscando atingir com essas multas, que ao meu entender são ridículas. A gestão do Mohammed Ben Sulayem tem sido sim muito conturbada, já falei isso também em vídeo recente, é uma das gestões mais conturbadas que eu me lembro desde que passei a assistir sistematicamente. Sim, você teve anteriormente nossa, me fugiu o nome agora, que foi antes do Jean Todt, realmente me fugiu agora o nome dele, antes do Jean Todt, que até estava envolvido em várias polêmicas extra-pista, né, polêmicas fora da Fórmula 1. Me fugiu o nome mesmo agora, nossa, fugiu mesmo. Tô com a imagem dele na cabeça. Mas ele estava envolvido em várias polêmicas e no final das contas nós fomos para o Jean Todt, que teve uma gestão muito mais tranquila nesse aspecto. Tem as suas polêmicas aqui e ali sobre Fórmula 1? Tem, mas no geral a gestão Jean Todt foi bem tranquila. Ele era muito político, era um cara que sabia lidar com todo mundo. E ele tinha uma duplinha ali com o Bernie Ecclestone que funcionava muito bem dentro daquilo que era a ideia deles de negócio. É o Max Mosley, lembrei, o Max Mosley é o que veio antes do Jean Todt, que também tinha ali umas polêmicas e algumas ideias boas, como por exemplo o teto orçamentário e tal, ele já tinha essas ideias, mas não foi aplicada na época porque as equipes não queriam, e aí vem o Jean Todt com a sua política muito mais tranquila. Com o Mohammed Ben Sulayem as coisas não estão sendo boas, e eu quero saber a sua opinião, se você acha que os pilotos estão na razão deles de ter todo esse ímpeto
em querer ter mais transparência e ficar sabendo dessas decisões, ou se você acha que a FIA deve tomar as decisões e pronto, acabou, não tem que ficar dando muita satisfação para piloto. Diz aí nos comentários. Agora vamos para a treta principal, que é o seguinte: nós temos todas as 9 equipes contra a Audi Sauber. Isso mesmo que você ouviu, 9 contra 1. E por que isso? Em 2026, o teto orçamentário vai aumentar, ele vai passar dos atuais 135 milhões de dólares para 215 milhões de dólares, acompanhando toda a questão de inflação, etc., que você tem nos custos de desenvolvimento de uma equipe de Fórmula 1, não somente de um carro, mas de uma equipe de Fórmula 1. Até aí tudo bem, porque é a mesma coisa para todo mundo. Só que existe uma coisa chamada fator de consideração, que foi feito pela FIA para permitir uma maior igualdade entre as equipes, principalmente aquelas que estão sediadas em países com um custo mais elevado. E aí nessa brincadeira é que fica todo mundo contra a Audi. A Audi deve ter em 2026 um orçamento de teto orçamentário maior do que as suas rivais, porque o custo médio na Suíça, para você ter a manutenção de salários, etc., é maior do que nos outros países em que as equipes estão sediadas. E aí, para buscar esse equilíbrio, a Fórmula 1 decidiu, a FIA e a Fórmula 1 decidiram dar esse aumento proporcional ao teto orçamentário das equipes na Suíça, que na verdade você só tem a Sauber. Só que as 9 equipes foram contra isso, e quem falou publicamente sobre a situação foi o chefe da Haas, o Komatsu, explicando o seguinte: por que uma equipe sediada na Suíça tem isenção? Cada um escolhe onde montar a equipe. E ele ainda fala que em Londres e Oxford você tem preços diferentes mesmo sendo o mesmo país. Então onde você deve traçar esse limite? E ele ainda fala que há algum tempo tentou contratar um funcionário que mora na Suíça, mas ele não quis ir para a Inglaterra porque gostava de esquiar, então ficou a cargo do próprio funcionário, ou seja, é problema do funcionário e não da Fórmula 1, se ele gosta de ficar na Suíça e se lá é mais caro. Então as equipes estão contra essa ideia da Audi ter mais dinheiro. Só que o Nicolas Tombazis, o diretor de monopostos da FIA, falou sobre o assunto dizendo o seguinte: a ideia é fazer numa democracia em que todos tenham as mesmas oportunidades. Só que ele fez uma alusão bem interessante, ele disse que são 9 lobos com um cordeirinho na mesa. E eu achei fantástica essa alusão dele, porque a Sauber tem sim um dos orçamentos mais modestos da categoria, e nesse caso ela é o cordeirinho, porque ela já tem um orçamento modesto e ainda está num país mais caro. E ele fala que uma equipe baseada num país como a Suíça acabaria por ter 30 ou 40% menos pessoas a trabalhar no carro, e acharam isso fundamentalmente injusto, então você tinha que tomar alguma atitude para deixar essa equipe pareada com as outras. E ele também fala que tem evidências esmagadoras e convincentes de quanto as equipes estão pagando aos seus aerodinamicistas, projetistas, trabalhadores, etc., que apontam justamente para essa conclusão da FIA. Então a FIA tem dados muito bons para justificar essa atitude em relação à Sauber. Ao que dá a entender, a Sauber hoje já tem esse benefício. Só que aí eu quero entrar numa segunda parte desse processo, que é uma coisa que quem acompanha a Fórmula 1 há algum tempo, esses bastidores, já sabe que é assim que funciona. Se em 2026 não fosse mudar para a Audi, ninguém ia estar reclamando. Por quê? Porque não causa problema para ninguém. Existe um certo medo da Audi, não no regulamento de 26 logo de cara, mas a partir de 2030 ali, 2029, 30, então as rivais mais fortes começaram a falar: não, a gente não quer isso. Porque enquanto o outro está sendo beneficiado, mas não está conseguindo fazer bom uso disso, eles estão cagando e andando, essa é a verdade. Tanto é que quando a Haas está andando mal, ninguém liga. Quando a Haas anda bem, aí fala: olha, tem que investigar porque ela está tendo alguma parceria estranha com a Ferrari, sendo que a parceria continua sendo a mesma, ela andando mal ou bem. Isso acontece também com a equipe B da Red Bull, hoje em dia chama VCARB. Então a verdade é, se não fosse mudar para a Audi, ninguém ia reclamar disso aí. E pelo visto a Audi vai continuar mantendo esse benefício, o que para ela vai ser muito bom, ainda mais que está entrando na categoria, por mais que já tenha uma estrutura e um pessoal da Sauber. E eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. E claro, eu te convido a seguir nas redes sociais também e o Ressaca Express. Um grande abraço, valeu e falou!